maior problema que existe na questão de laticínio é a desinformação dos clientes. Hoje eu conversei com o meu especialista, Carlos Augusto, que é especialista na área de perecíveis, e com o meu especialista de hortifruti, o Lineker. Então o que eu quero agora que vocês façam é aproveitem o máximo esse vídeo para que vocês possam melhorar o resultado da sua área, onde você tem mais dinheiro, que é a parte perecível. Hortifruti é a parte de açougue, padaria, laticínio, então ali que o dinheiro está, é ali que faz com que a venda tenha volume. Então o que você vai fazer agora? Você vai parar e prestar atenção em cada palavra. Se possível, pausa o vídeo agora, pega um caderninho que você vai ter um monte de coisa, um monte de sacada para anotar. Então, vamos pro vídeo. Mas nesse vídeo eu estou entrevistando um dos meus especialistas, que é o senhor Carlos Augusto, que é nosso especialista em gestão de perecíveis. E a ideia em si é falar um pouquinho da experiência nossa, o que a gente está passando, da própria experiência. O seu Carlos é um mundo de experiência, né? Conversar com o seu Carlos, toda vez que eu encontro com ele eu aprendo alguma coisa nova. Vocês já viram um vídeo no canal com o seu Carlos, explicando como é que faz o tomate seco lá com... Um montão de gente começou a fazer tomate seco depois que você explicou. Tomate seco com a quebra do tomate. Então, o objetivo desse bate-papo é tentar trazer um conhecimento um pouco mais especializado para quem está assistindo o canal. Porque as pessoas acham que hoje eu trabalho sozinho, e eu não trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe lá uma equipe de especialistas comigo, que muitas vezes estão me ajudando, estão me agregando conhecimento também, estão testando coisas novas na ponta e acaba garantindo o resultado. Mas eu queria, seu Carlos, que você, se você pudesse traçar os 3 maiores erros que o pessoal tem no perecível, quais seriam? O primeiro erro que eu acho assim, que é crucial seria a questão de treinar as pessoas em melhores práticas ou em boas práticas de manipulação com perecível. É importante que o trabalhador, o colaborador, cada um dos nossos clientes, tenha um mínimo de noção em microbiologia dos alimentos, para que ele não possa contaminar os alimentos e trazer problemas à saúde da população. Essa é uma das maiores responsabilidades de quem trabalha com perecível. O segundo, que tem a ver com a questão de gestão, é a questão de o código certo e o produto certo. Na questão de carne, o corte certo, da peça certa, a questão de mudança de preço quando você tem um corte mais específico. Então existem muitos erros dessa natureza. E o erro, talvez, que colabora muito com isso, é o erro de infraestrutura de projeto. Monta-se o projeto e depois se descobre que faltou pia, coisas básicas. Que se faltou sabonete para poder fazer higienização de mãos, não tem espaço, às vezes nem a pressão da linha de água é suficiente para poder lavar o equipamento ou para lavar a área. Então são erros cruciais que, em termos de fiscalização sanitária, pode destruir a imagem e, o que é pior, danifica mais ainda a qualidade do produto, atingindo assim os clientes. Uma das coisas que eu vi que o senhor até começou comigo um dia, eu achei que era imprescindível, ou simples, mas imprescindível. As pessoas lavam, fazem higienização da câmera, fazem higienização da área, mas não registram. E para a vigilância sanitária, você me comentou comigo, que é imprescindível que exista lá um histórico de registro das higienizações. Exato. Na verdade, todas as legislações que tangem a questão de perecível, e os vigilantes sanitários, eles exigem que se faça registro daquilo que se limpa. Então não adianta dizer que você lavou o banheiro se não existe uma planilha atrás da porta ou na parede do banheiro dizendo quem lavou, quando lavou, como lavou. Então é necessário que tenha, assim, os procedimentos para fazer da forma correta e, o que é mais importante, uma planilha de registro de quem fez, quando fez. Isso é vital e crucial para uma área de perecível. Eu já vi lojas de experiência própria que estava extremamente limpa e ela foi autuada porque não tinha registro nenhum. E já vi o fiscal dizer, prove que você limpou. E não tinha prova nenhuma. Porque, não, mas você não está vendo que está limpo? Mas acontece que para o fiscal sanitário o que interessa é o que está escrito na legislação. Nós temos diversas legislações de alimentos. Quem está no estado de São Paulo, por exemplo, sofre muito com a SBS 5. E no resto do Brasil com a RDC 216 e a RDC 275. Essas legislações são específicas. A 216 ela vem em 2011 para tirar um mito que dizia que todas as legislações não se cabia para supermercado.
Infelizmente, a legislação RDC 216, ela é específica, ela diz varejo, ela fala áreas de açougue, área de padaria, área de fatiamento de frios. Então, com base nisso aí, não existe nenhum argumento, nenhum desvio legal, nenhum jeitinho de advogado para livrar o supermercado ou os grandes ou pequenos varejistas nessa questão de multa e de autuações. Então, isso é uma coisa que pesa muito para o resultado da loja. Eu já vi uma loja, por exemplo, em uma região lá do sul de Minas, em Pouso Alegre, e ela recebeu uma multa de R$500 mil, porque a multa ela é calculada pelos juízes, em geral, com base no faturamento que a loja tinha. Como a loja vendia 17 milhões, a multa foi 500 mil. Por conta de quê? De falta de registro de limpeza. E a loja recebeu uma multa de R$500 mil por causa disso, até porque ela já era até reincidente. E teve um caso também em Minas Gerais, só que dessa vez na região próxima a Belo Horizonte, na grande BH, em que o gerente teve voz de prisão e foi preso por não cumprir as normas que a vigilância sanitária exige. Então tem que se tomar muito cuidado com esses detalhes. É preciso ter muito profissionalismo, consultar-nos antes, questionar se realmente está correto, para que a gente possa fazer as orientações necessárias e livrar nosso cliente dessas condições muito graves contra a sua própria gestão do negócio. Você comentou com relação, teve uma coisa que a gente aconteceu, que foi uma loja que a gente foi em São Paulo, e tava a carne, que era carne de sócia, tá sendo muito degolada. Eu vi que a carne é degolada, você tem que limpar a carne, porque ela começa a vir ruim. Eu queria que você contasse rapidamente o caso e como a gente da empresa, da estratégia, deu solução para o problema E assim, normalmente as soluções são simples, né? As pessoas que acham que a solução para o problema dela deve ser muito complexa. No caso, a solução foi muito simples. Eu queria que você falasse um pouco dessa solução, porque a carne o cara tinha que limpar e estava dando muita perda. E a gente fez uma identificação por que estava acontecendo aquilo e da sua solução. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Então, essa situação acontece na maioria dos açougues do Brasil inteiro. Chama-se um problema de não exigir do frigorífico as condições necessárias de recebimento. Então, para que se possa receber produtos perecíveis, uma das coisas que eu mais recomendo é formar um contrato de compra e venda com os fornecedores. Nesse contrato, tem que existir as exigências que a própria legislação de alimentos insere para que a pessoa possa ter e receber produto em condições de manipular ele. E o que aconteceu com esse cliente foi uma coisa muito interessante. Toda a carne que chegava lá, o índice de perda estava altíssimo. Eles tinham que ficar limpando a carne porque ela, na sua periferia, ela se deteriorava muito rápido. E o problema identificado era o caminhão que chegava com sujo, carcaça bovina chegando com a temperatura acima de 7 graus, isso não pode acontecer. E o que é pior, o horário de entrega às 2 horas da tarde, ou seja, uma grande loja que comprava quase R$1 milhão por mês de carne do frigorífico, era para receber essa carne de manhã, o caminhão passava primeiro nos açougues e entregava por último na loja. Uma solução simples foi, primeiro, exigir que entregue no horário mais cedo possível. Segundo, manter refrigerado o sistema de temperatura e de conservação do caminhão. Terceiro, manter o processo de higiene durante o transporte. Quarto, recebeu, baixa a temperatura da carne primeiro antes de fazer a desossa para manter a temperatura em torno de até 5 graus. Dentro da loja é possível fazer isso, a maioria das câmaras frigoríficas consegue até menos do que isso. E aí sim, depois disso vai se fazer a desossa, onde a gente consegue uma estabilização do pH da carne, porque justamente essas alterações acontecem na mudança de pH da carne, ele se torna um pouco mais ácido e a carne estraga bem mais rápido, favorecendo o crescimento do micro-organismo. É por essa razão que a carne escurece e aí fica se limpando as peças para poder tirar aquela parte escura que fica em contato com o oxigênio do ar. Por isso, nós orientamos a loja para poder tomar esses cuidados primários, que são cuidados primários, e o resultado foi que a loja começou a ter uma redução de perda e a qualidade apresentada ao cliente ficou cada vez melhor. E isso as pessoas acham que é só contratar açougueiro que entende de corte e botar lá para trabalhar. Infelizmente, a maioria esmagadora
dos açougueiros, eles não têm esse conhecimento. E olha que eu ainda não estou falando nem de doenças ou de zoonoses que são detectadas em muitos açougues pelo Brasil afora. Às vezes no frigorífico existem falhas de percepção, onde essa falha de percepção pode ser detectada na loja. Se o açougueiro estiver bem treinado, ele pode identificar brucelose na carcaça animal, pode identificar algum problema de anomalia com verminose, que é cisticercose, que são doenças de verme que atingem o homem. Estou falando de zoonoses. Zoonoses são doenças que passam dos animais para o homem. Então a gente tem tuberculose, que é extremamente grave, altamente contaminante e transmissível ao homem. Nós temos brucelose, que também é altamente contaminante. E nós temos cisticercose. Imagina uma carne com verminose mal cozida. Se a pessoa ingerir uma carne dessa, essa mesma verminose que acometeu o animal, ela pode se alojar no homem e causar um estrago enorme à questão de saúde. Não é apenas uma questão de microbiológica mais, aí já é uma questão biológica, que é uma questão de saúde animal. Então nós temos um treinamento pronto, prático para isso, que mostra para todos os açougueiros e dá uma segurança enorme à direção do nosso cliente, da loja, em relação à qualidade da carne que está recebendo. Ou seja, no final das contas, tem que formar. Tem que formar. Porque o cara lá na ponta tem que fazer, ele que vai ter que olhar isso. Ele que vai ter que verificar, além de checar temperatura, higiene, limpeza, horário de entrega, ele pode ser treinado para identificar as doenças possíveis que podem chegar até lá. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que muita gente acha que é normal e não é normal, é material altamente contaminante, é só raciocinar. Muita gente fala, mas aquele líquido amarelo que sai na maioria das vezes no acém é normal, é líquido resultante de vacina. Tudo bem, é uma reação vacinal, mas o que é uma reação vacinal? A reação vacinal ela é uma injeção de um micro-organismo ou de uma própria bactéria, que é a própria doença do animal, que no caso, dependendo, pode ser a afitose ou a brucelose, insere lá no animal para poder vacinar e causa uma reação que vai causar uma espécie de tumoração na carne. Aí quando se faz o corte, aparece aquela tumoração amarelada. E o que a maioria dos açougues faz? Limpa essa parte, contamina a faca, contamina a si próprio e contamina o cliente. O ideal é, no frigorífico, quando eles detectam, eles eliminam a carcaça. E por que na loja não é para eliminar então a peça? Porque ele não sabe. Porque ele não tem conhecimento. Então deve se eliminar a peça inteira. Inteira. Não é apenas tirar o pedaço ruim. Se elimina a peça inteira da carcaça. E isso daí é uma coisa que se o fiscal sanitário, e olha que eles têm esse conhecimento, o fiscal sanitário detectar um problema desse dentro de uma loja, isso pode dar um problema muito grave para a loja. Muito grave. Imagina uma matéria de reportagem dizer que uma loja está recebendo uma carne contaminada com reação vacinal. Isso pode trazer uma imagem muito negativa para a loja e há uma debandada de clientes incrível. Não vai ninguém querer comprar carne mais. Bem simples assim. Então essa questão de carne, qualidade sanitária, inspeção, isso tem que ser treinado, as pessoas têm que ser treinadas para isso. Não é apenas chegar lá, pegou a carne, cortou, vendeu, tchau, até logo. Isso sem falar na questão de cortes errados, na questão de falha de manipulação, na questão de desinfecção de placa de corte, desinfecção de facas. Ou seja, se for visitar um frigorífico altamente tecnificado, vai ver que o local que o camarada descansa a faca tem uma água quente circulando de onde a parte do corte está lá. E dentro da loja a gente não tem isso. Eu já vi loja do Walmart com esse recurso. Mas é raro acontecer isso, porque é caro. Você precisa ter um sistema de água quente, tem que ter um sistema de ionização. A gente fez uma desinfecção de placa de corte de um de nossos clientes usando um produto específico para isso. Então nós ensinamos a usar o produto certo, a fazer a desinfecção certa, o clareamento da placa de corte de forma correta, sem contaminar quimicamente nem o ambiente, nem o local, e muito menos os operadores. Tem uma parte importante que eu considero, que é assim, ainda falando de açougue, a gente vai falar das outras partes perecíveis, mas é que a gente se deparou com uma situação recentemente de uma empresa que não tem, por exemplo, na pá, não tem a separação dos produtos. E aí ele considera tudo como pá. E aí, por exemplo, na pá tem a bola da pá, que é praticamente uma carne de primeira, macia e tal. E o cara não aproveita essa carne para poder ter uma melhoria de rentabilidade. E é muito comum isso nos açougues. Então, assim,
Como o senhor hoje vê que as pessoas deveriam fazer para não ter esses erros básicos como esse de não ter uma separação de carne? Na verdade, uma peça bovina, ela tem diferença no formato da fibra com que a peça é composta, a fibra da carne do músculo, ela é diferente de um para outro. Então essas diferenças de formato de fibra, lá no cozimento ela vai interferir para ficar um pouco mais macia ou um pouco mais rígida. Então o que um bom açougueiro tem que fazer? Ele tem que pegar uma peça, por exemplo, ele recebe uma peça de pá bovina, de acém bovino, uma peça, até mesmo partes específicas do contrafilé. Alguém já deve ter observado que às vezes eu pego um bife de contrafilé e ele não está tão macio quanto eu esperava que tivesse. Alguns restaurantes têm uma sabedoria muito grande, usando líquidos como molho em leite para fazer um amaciamento por causa do ácido lático. Mas isso se percebe que mesmo numa peça de contrafilé, a formação da fibra com que ele está composta ali, ela difere de uma ponta a outra. Então, se já no contrafilé, que é uma parte muito parecida, que é igual, acontece essa diferença, imaginem nas outras partes que compõem. Então aí o açougue ele perde em rentabilidade. Por quê? Porque ele vai fazer um corte. Pode fazer um corte diferenciado, ter um preço melhor, uma rentabilidade melhor, um resultado melhor. Para isso, nós orientamos todos os clientes a fazer um corte da forma correta. E recentemente isso aconteceu. Pegaram uma peça inteira, pegaram a parte mais mole, jogaram junto com a parte mais dura, cortaram e ainda disseram, não, porque aqui vende assim. Então perderam a oportunidade de vender uma peça nova como peça de segunda. Então isso é uma coisa que a gente perdeu rentabilidade, vendeu mais barato. Perde rentabilidade, perde negócio. Pode até aumentar o valor da quebra, porque acaba limpando o que não deve, às vezes o camarada vai limpar até gordura. Determinadas peças de corte não se tira gordura, outra filé mesmo. Então a gente tem que orientar de forma correta para que ele possa ter uma rentabilidade maior. Então a preocupação que nós temos com os profissionais não é apenas a questão que tange a condição higiênico-sanitária, mas é também a questão de resultado operacional e de faturamento por cada peça de carne que se vende. Uma preocupação nossa na hora de aumentar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Agora fugindo um pouco do açougue, indo para o laticínio, o que hoje os supermercados podem fazer para melhorar a venda do laticínio? O maior problema que existe na questão de laticínio é a desinformação dos clientes. Os clientes eles são muito desinformados com relação a o que eu posso fazer. Por exemplo, existe, dependendo do nível de loja, como uma recentemente que a gente viu na inauguração, a meu ver, não havia nenhuma oferta de queijo especial. Então lá não tinha Gouda, não tinha Gorgonzola, não tinha Camembert, não tinha nenhuma exposição com harmonização de vinhos e queijo. E olha que nós estamos em pleno inverno e isso poderia ter sido explorado, uma vez que a loja ela tem uma classe que frequenta a loja, classe A, B, de acordo com a região. Esse é um dos maiores problemas, é a desinformação. Um outro problema também é na hora da preparação de fatiamento, na hora da manipulação, cortar queijos e presuntos fatiados com facas de corte das máquinas de fatiar, cega, é um dos maiores problemas que dá. Perde-se a peça. Cada peça que se corta, se inicia ao fim, uma pesquisa que a gente já fez, a gente estava com uma média de 154 gramas sobrando de peça. Depois de fazer, amolar a faca, ajustar a máquina, fazer manutenção dela, inclusive essas manutenções elas não são caras, às vezes é até difícil achar uma pessoa que saiba. Mas o próprio fornecedor da máquina tem a obrigação, por questão de garantia, de ajustar a máquina. Reduziu-se nesse caso que a gente estava falando para uma média de 68 gramas. Ou seja, em vez de eu estar moendo acima de 100, eu estou moendo até 70 para poder fazer. Então a gente sabe que o ajuste, a fiação da faca de corte e a forma correta de fazer o fatiamento, a forma correta de expor, não botar bandejas pesadas demais, que às vezes não roda. Às vezes coloca bandeja com 100 gramas, bandeja com 500 gramas. Ou seja, você não dá uma opção de 200, não dá uma opção de 300, 350, não dá uma opção de 400. Eu costumo dizer que não botar bandeja de 100, tudo acima de 150 no mínimo, então, por causa do custo da embalagem. Exatamente. O cara está na promoção do queijo e está vendendo. Exatamente. Ele não paga nem embalagem. Ele está perdendo a embalagem toda. Filme, o trabalho. Filme, trabalho, falar em trabalho, tem um detalhe interessante. Nenhum dos clientes que a gente viu parou para pensar no seguinte termo: custo hora homem. Não faz essa conta. O que é custo hora homem?
quanto me custa o meu trabalhador? Ele me custa X, com fundo de garantia, 13º e tal. Quanto é o custo hora homem dele? Então ele tem que ter uma produtividade que gere o resultado dentro dessa hora. E na padaria? Assim, a padaria para mim é um dos setores, não é o que mais fatura, é o que dá melhor rentabilidade, mas é um setor que fatura pouco. Não é que fatura pouco, né? Porque os produtos têm valor agregado baixo, né? E acaba sendo a venda acaba sendo, a representatividade da venda dentro da loja é pequena. Porém, a padaria, ela tem uma coisa que ela faz o cliente vir 2 vezes para o pão francês. Só que as pessoas só querem vender pão francês, seu cara. E eu acho isso o maior dos erros que tem, porque o pão francês dá lucro, dá lucro. Quem fala que o pão francês dá lucro é maluquice, o pão francês dá lucro. Às vezes até muito. Custa lá 4, 3 e pouco para vender a 8, 9 reais o quilo. Então dá lucro. O problema é, tem coisas que custam 3 e pouco, dá para você vender a 20 na padaria, a 30. Só que as pessoas não focam nisso. Então, assim, o que você diria que seria mais importante, assim, 2, 3 sacadas, para que o cara melhorasse a produção dele e melhorasse a venda dele, a própria venda dele na padaria? Muito bem. Uma das coisas que padaria pode melhorar bastante a rentabilidade é saber fazer o reaproveitamento correto dos produtos. É incrível porque tem gente que deixa juntar aquele monte de pão, coloca dali debaixo do forno, espera secar e vira farinha de rosca e acabou. Então, um pão francês que eu não vendi, inclusive se eu não vendia porque eu não fiz o planejamento correto de produção, e existe uma coisa chamada planejamento e controle de produção, o planejamento e controle de processo, que é a relação que existe entre uma expectativa de venda e quanto é que eu devo produzir. Isso a gente ensina as pessoas a fazer. Então a gente pode fazer um reaproveitamento de uma grande maioria dos produtos que saem da padaria e ainda não foram para a área de venda, e foram para a área de venda e retornaram. Então quem nunca ouviu falar em torrada e pensa em colocar apenas torrada, passa a manteiga em cima e um pouquinho de orégano e coloca. Então eu posso variar torrada com sabores, posso variar torrada com sabores e natural de beterraba, de cenoura e de couve, além de todas as cores. Então, por exemplo, eu já treinei uma pessoa numa padaria que no processo dela, o que ela aprendeu a fazer? Fazer a farinha de rosca colorida, a base de beterraba, a base de cenoura e a base de couve, ou seja, ela saía ou vermelha ou amarela ou verde. Como que se faz isso? É um processo muito simples através da extração do líquido desses vegetais. Não, calma aí, simples é para você que sabe fazer. Para as pessoas, elas não sabem. Elas não sabem, então a gente vai ensinar a fazer. A gente ensina as pessoas a fazer. Mas como é que agora, fala aí, como é que o cara faz para fazer a farinha de rosca colorida? Então, a farinha de rosca colorida, a gente primeiro tem que esperar que aconteça de ter. Vamos fazer isso somente de massa salgada, não fazer com massa doce. Mas a gente pode pegar 1 quilo, por exemplo, de cenoura, fazer a limpeza e a desinfecção dela, bater no liquidificador com um pouquinho de água. Isso, toda a padaria tem um liquidificador industrial. Você vai espremer isso aí, passar no pano limpo e você vai ter uma calda. Essa calda vai colocar um pouquinho de sal, orégano e vai ao fogo até você fazer uma redução, vai ter que reduzir a 50%. Esse líquido se adiciona depois de reduzir, dá um pouco de manteiga, dissolve e vai pincelando o pão que você já arrumou, já cortou e fatiou sobre a bandeja e depois você põe ele lá para secar. Secou isso, ele cortar em fatia. Aí, depois de seco, você vai moer. Ele no moinho, ele vai estar destacado a cor do vegetal que você separou ali, temperou e você colocou para redução no fogo. Então, uma extração natural dessa calda que você pode colocar na farinha de rosca. Mas para que serve uma farinha de rosca colorida? Ora, se eu tenho um salgado em que dentro dele eu tenho salsicha, então é melhor usar uma farinha de rosca vermelha do que uma farinha de rosca comum. Ela fica mais. Isso sem falar que o valor nutricional aumenta significativamente. Você está botando. Porque é um produto natural. Né? O que não pode se querer fazer é inventar moda, querer colocar corante, mesmo corante com grau alimentício não é aconselhado, inclusive é crime fazer isso. Mas seria um diferencial enorme de uma padaria você ter salgado. Isso sem falar que os parceiros que vendem restaurantes ou empresas que produzem salgado congelado se tornariam os seus maiores clientes, como aconteceu mesmo isso lá em Poços de Caldas. Uma empresa, ela simplesmente falou: eu compro todo produto que vocês tiverem colorido, não pode vender a ninguém, fica só para mim. E assim foi feito, todo isso é vendido a ele. Então é uma sacada incrível. Isso sem falar, né, mas outras coisas podem ser feitas. Se eu tenho pão francês
adormecido, eu posso colocar um percentual, até 20% desse pão francês coado e misturar com uma massa base do pão francês comum. Dá para reaproveitar? Reaproveito o pão francês em massa. Porque assim, tecnicamente falando, todo pão é massa. Não importa se ele está seco ou úmido. Então se eu pegar 2 kg de pão francês, misturar com um pouquinho de água, quebrar ele todinho, misturar com um pouquinho de água, e eu jogar esse pão antes de colocar água na macieira, joga lá na macieira, e eu bato essa massa e acerto o volume de água e reincorporo os outros ingredientes normais, como fermento e tal, e de acordo com a receita que tiver, se você estiver trabalhando com pré-mistura, não precisa adicionar muita coisa, mas se for uma receita própria, adiciona os demais ingredientes até tirar o corpo. Qualquer padeiro consegue tirar pouco. Mas é no máximo 20%. No máximo 20%. Não dá para aproveitar tudo. Se botar 50% vai dar merda. Então, pode dar problema porque acima de 20%, através de pesquisa a gente levantou isso, acima de 20% começa a diminuir a resistência desse pão e a aparência dele depois de 24 horas vai ficar muito ruim. Ok. Assim, se eu parar para realmente falar com o seu Carlos aqui sobre todas essas partes, a gente provavelmente vai levar aí umas 10 horas de vídeo, né? Então, eu vou dar um pequeno corte nesse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aí os pontos que o seu Carlos falou. A gente vai fazer outras vezes bate-papo com ele, então assim, aproveitem esses vídeos um pouco mais aprofundados que a gente está fazendo, que a ideia é realmente ajudar você a ir muito mais longe. Se você não fez isso ainda, por favor, não deixem de curtir, compartilhar, coloquem suas dúvidas aqui, porque eu, o seu Carlos, meu time, vai estar respondendo ela aqui no YouTube. Então não deixe de colocar suas dúvidas aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se gostaram, não deixe de curtir e compartilhar, porque o objetivo é levar o conhecimento a muito mais gente e, se possível, né, que é o meu propósito de vida, é profissionalizar o setor de supermercado no país. Então, eu acho que o caminho é através do conhecimento, mas não só o conhecimento, através da aplicação prática, porque muitas vezes as pessoas aprendem, ficam mais inteligentes, como o próprio Vitor, meu aluno, falou, mas não botam em prática e não adianta nada. O senhor ensinou um monte de coisa bacana agora, que as pessoas podem simplesmente pegar, rever o vídeo, botar em prática, e eu sei que eles vão ter resultado. Obrigado, seu Carlos, o bate-papo sempre é bom contigo, eu sempre estou aprendendo e espero encontrar vocês aí nos próximos vídeos.